Olá, sejam bem-vindos ao canal Açucareta e sejam bem-vindos ao nosso novo programa Diabetes por Dentro. Esse programa vai ser 5 episódios para você conhecer a diabetes por dentro, desde antes de começar até realmente a manifestação dos sintomas da diabetes tipo 2. Então acompanhe os 5 vídeos desse programa, que ao final desses 5 vídeos você vai poder escolher se você quer ser uma pessoa com diabetes tipo 2. Realmente, você vai poder escolher. E também, se você já tem diabetes tipo 2, você vai poder escolher se você quer controlar essa diabetes. Mas também essa série de vídeos é para aquela pessoa que não tem diabetes, nem tá pré-diabético, justamente para conhecer e fazer melhores escolhas da sua vida. Então vamos para o nosso episódio de hoje. No episódio de hoje, vamos falar como tudo começa, como o diabetes começa. Você sabe? Então, nesse vídeo eu trago como esse açúcar ele é gerado para começar essa diabetes, como acontece esse excesso de açúcar, essa hiperglicemia no sangue, ou melhor, esse excesso de açúcar no sangue que é caracterizado por o nome se dá de hiperglicemia, como acontece isso por dentro do seu corpo, quanto tempo uma pessoa leva para desenvolver diabetes tipo 2, e no final desse vídeo eu vou te mostrar como o enfermeiro pode ajudar pessoas com diabetes tipo 2 a controlar a glicemia definitivamente. Então, se esse assunto interessa para você ou te ajuda de alguma forma, já fica nesse vídeo até o final, tenho certeza que vai valer muito a pena. Já te inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com aquele amigo, com aquela pessoa que você sabe que está precisando ou que gosta de ouvir desse assunto, e curte esse vídeo, porque assim o YouTube entrega para outras pessoas que precisam também ouvir mais sobre, aprender mais sobre diabetes tipo 2. Então vamos começar. Como tudo começa? Como o diabetes começa? Como esse açúcar é gerado naturalmente no nosso corpo, considerando um corpo normal, ainda sem diabetes. Como ele é gerado? Só para um ponto importante, antes da gente começar essa parte do açúcar, como o açúcar é gerado, a gente tem vários tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune que acontece muito na idade infantil, né, quando criança. Diabetes tipo 2, que é a mais comum, entre 85 e 90% das pessoas com diabetes, elas têm diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que se desenvolve pelo estilo de vida, né, principalmente por uma alimentação totalmente desregrada e a falta de atividade física, né, esses dois pontos cruciais. Tem a diabetes gestacional, que é uma percentagem menor, e outros tipos de diabetes ainda, mas uma porcentagem muito menor da população. A maioria da população que tem diabetes, a diabetes é o tipo 2, aquela adquirida pelo estilo de vida. Então esse canal ele é voltado para a pessoa com diabetes tipo 2. E todas as estratégias que eu falar aqui de educação em diabetes, por mais que sirva para os outros tipos de diabetes, mas aqui o canal foco é estratégias de educação em diabetes para diabetes tipo 2, certo? Então vamos lá, começar de fato. Como é gerado esse açúcar no nosso sangue? Você sabia que o açúcar ele é o nosso principal combustível, a nossa principal fonte de energia, que tem pontos no nosso corpo que só consomem glicose, só consomem açúcar, né? Glicose é a unidade menor de açúcar que o nosso organismo absorve, tá? Mas aí, ora eu vou me referir a glicose, ora eu vou me referir a açúcar, tá? Mas a gente vai tratar com o mesmo conceito, essas duas coisas. Então, nosso cérebro consome só açúcar,
as nossas células do sangue, as nossas hemácias consomem só açúcar. Então, o nosso corpo todo ele precisa de glicose para viver. A principal forma que ele vai gerar, o principal meio que ele vai adquirir essa glicose é pela alimentação. Mas o organismo tem outros processos metabólicos que a gente chama, que ele gera esse açúcar, ele gera essa energia na falta ou entre esse processo alimentar, certo? Então, eu vou mastigar, vai para o meu estômago, do meu estômago vai lá para o intestino fino, para o intestino delgado. No intestino delgado que acontece a maior absorção desse açúcar. Então, leva um tempinho, né, para chegar nesse intestino delgado. O corpo começa a absorver esse açúcar no intestino delgado e joga no sangue, joga na corrente sanguínea, joga no seu sangue, certo? Quando o corpo joga nesse sangue, o que acontece? O corpo identifica, né, o nosso corpo ele não para de funcionar, ele é uma engrenagem perfeita. E o corpo identifica aquele excesso de açúcar que a gente comeu ali, que faz os picos nas refeições, ele não pode ficar em excesso ali, porque a gente vai ver o quanto ele é tóxico. E o corpo ele vai sempre buscar o equilíbrio. Então, o que acontece nesse momento que o intestino delgado absorve esse açúcar? O pâncreas, né? É uma glândula, né, que fica ali embaixo do estômago, próximo do estômago, próximo do fígado, que produz hormônio. Entre esses hormônios, ele produz a insulina. Então, a insulina é um hormônio natural do nosso corpo. E o pâncreas produz a insulina, porque a insulina é o hormônio que abre as portas das células para o açúcar entrar. Se essa insulina não tivesse a insulina, o corpo ele não entende que ele tem que tirar aquele açúcar do sangue, certo? Então, é importante. Essa insulina que o pâncreas está produzindo, ele só dá o sinal para o corpo que ele precisa absorver esse excesso de açúcar para entrar em equilíbrio ali na célula, ou na corrente sanguínea. E quando ele faz esse processo, quando ele avisa essas células, avisa esse corpo que tem excesso de açúcar, a célula, ela absorve esse açúcar, certo? Ela abre uma porta ali para entrar esse açúcar. Então, esse açúcar ele sai um pouco da corrente sanguínea e entra na célula para produzir energia. O nosso corpo ele tem trilhões de células, certo? Cada parte do nosso corpo tem uma célula diferenciada, mas são umas junções de trilhões de células. Então, esse açúcar ele entra nas células. Cada célula do nosso corpo ela consome uma quantidade de glicose, umas mais, outras menos. E essa insulina só avisa para essa célula abrir a porta para essa glicose entrar para a produção de energia, né? E nisso a gente fala, a gente estuda, a gente viver, né? Como eu disse no início, o nosso cérebro só consome glicose. Então, esse processo é muito importante. As nossas hemácias, que é a parte vermelha do nosso sangue, só consomem glicose. Então, é importante a glicose, o açúcar para essas células, assim como para outros. E aí, a célula entrou, esse açúcar que está na corrente sanguínea, ele entrou um pouco na célula, e a insulina é aquela pessoa que avisa, né? Aquela pessoa que bate na porta para avisar que tem gente para entrar. E a insulina, ao mesmo tempo que ela avisa essa célula para produzir energia, né, que é para essa glicose entrar e produzir energia, ela avisa também as células do fígado que tem muita glicose e ele precisa estocar, certo? Então, o fígado, ele pega essa glicose, as células do fígado, e entra nas células do fígado e guarda essa glicose como forma de glicogênio, para usar mais tarde quando você estiver com fome ou quando você não tiver essa oferta de energia. Na gaveta do fígado, guarda só um pouquinho. Se tiver muito açúcar naquele sangue,
para guardar, né? Porque lembra que o organismo ele tende a entrar em equilíbrio. O que é que a insulina avisa? Avisa lá para as células de gordura, tecido adiposo, para guardar também lá, para tirar aquele açúcar em excesso do sangue. Então, a gente guarda nossas gordurinhas. Então, quanto mais a gente come, mais a insulina sinaliza para guardar. Aí a gente estoca também esse açúcar no músculo, certo? Então tem uma cadeia para guardar. Guarda no fígado, bem mais na gordura e depois nos músculos, até chegar num equilíbrio. Quando você vai verificar sua glicemia no laboratório, você verifica sua glicemia em jejum, por exemplo, ela dá um parâmetro normal. Você observa que ela não dá zero, ela dá um parâmetro. Por quê? Se o organismo está funcionando tudo certo, ela sempre vai ter equilíbrio. Sempre essa engrenagem vai estar funcionando o tempo todo, principalmente se você estiver se alimentando. Então, a gente vai ter mais esses picos de absorção durante as refeições. Qualquer momento que você faça uma refeição, principalmente que contenha bastante açúcar, esse processo ele é ativado de uma forma mais veloz. Mas o que eu quero que você entenda é que o nosso organismo ele não para. Quando eu falo passo a passo, é para a gente entender, mas o nosso organismo ele não para de trabalhar nem quando a gente está dormindo, porque se ele parar a gente morre, certo? Né? Eu tenho certeza que você não quer morrer. É muito importante que você entenda esse processo, porque a gente vai fechar como você chega a diabetes tipo 2 e a como você controlar. Então, bem atenção nesse mecanismo aqui que eu vou, apesar de ser muito complexo, eu vou tentar ser o mais simples possível nessa questão da ação da insulina. A glicose está lá no sangue, que foi absorvido pelo intestino. E aí, essa ação da insulina é como se fosse, para a gente entender de uma forma mais simples, é como se fosse alguém batendo na porta. Um correio, por exemplo, chega lá e bate na porta. Ô célula, bate na porta da célula. A célula, as nossas células, elas não entram açúcar, assim como vários outros nutrientes, eles não entram de uma forma espontânea. Por quê? Porque você é perfeito, você é uma engrenagem perfeita, uma perfeição de Deus. E se a célula absorvesse o tempo todo essa glicose, ela viria inchada e explodia, ok? Então a insulina, ela é aquela mensageira, aquela que sinaliza para a célula abrir a porta. Então o corpo, né? Essa glicose aumentou no sangue devido à alimentação, né? O pico de glicose aumentou. E a insulina, o papel dela é bater na porta das células. Ela bate lá na porta da célula e diz assim: ô célula, tem muito açúcar no sangue, deixa esse açúcar entrar. A célula, ela precisa produzir energia e tem espaço ali dentro. Ela entende isso. Quando a insulina bate na porta, como acontece por dentro? A insulina, cada tipo de célula tem algum tipo de receptor para insulina, então tem ou mais ou menos. A insulina se acopla na célula, no receptor de insulina ali, para avisar a célula, é a forma dela bater na porta. Ela encaixa ali na célula, a célula entende, a célula escuta que ela precisa abrir a porta. E aí, lá dentro da célula, tem tipo um carrinho de transporte, que a gente chama de transportador de glicose. Essa célula manda para a porta, para abrir a porta. Ela faz tipo um canudinho realmente ali na parte da célula para essa glicose entrar. E essa glicose, esse açúcar que está lá no sangue, passa a entrar na célula para a célula começa a trabalhar ali para produzir energia. Você lembra da quarta série quando a gente aprende, né? A célula que tem várias coisas lá dentro da célula, ribossomos, outras organelas e tem a mitocôndria lá dentro dessa mitocôndria que vai produzir essa energia. Acabou aquele pico ou encheu a célula fecha de novo. Por quê? Se ela continuar aberta, ela vai estourar.
Imagina um balão, a gente colocando água dentro do balão, de um balão. Então, se a gente continuar colocando água, aquele balão vai estourar. A mesma coisa aconteceria se a célula ficasse com esse carrinho com a porta aberta para entrar glicose, para transportar essa glicose para dentro. Então, ela se fecha. E quando a gente tem picos picos de glicose de novo no sangue, para normalizar, acontece esse processo em todo o corpo. Lembrando que acontece em todo o corpo. Tem algumas células que têm mais receptores de insulina, então elas vão absorver mais glicose mais rápido, dependendo do pico, e tem células que não. E como? E por que o corpo ele fica com excesso de glicose? Quando você vai verificar a sua glicemia no laboratório e dá alterada, dá certo? Além daquele valor lá de 70, 99, que a maioria dos laboratórios fica com um padrão desses níveis normais. Quando começa lá da 120 ou 125, aí teu médico já diz que você já está pré-diabético. O que acontece para ter esse excesso de açúcar no sangue? Você ofertou muita glicose, você comeu demais e não gastou. Então tem duas formas da gente cessar essa glicose, ou melhorando a alimentação e também na atividade física para gastar. E aí, o que acontece se eu não faço isso, né? Se eu acabo só ofertando açúcar, excesso de alimentação para o meu corpo? Ele vai entrar naquele processo de absorção acelerada. Ele só vai absorver. Aí, o que acontece? A insulina vai fazer o mesmo processo, certo? Vai avisar a célula, vai entrar esse açúcar na célula, a célula vai produzir energia, vai produzir mais rápido ali, vai acumular mais rápido, vai acumular mais também, porque o corpo, ele precisa entrar em equilíbrio. O nosso corpo, ele é uma engrenagem perfeita e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, ele luta para equilibrar, ele busca esse equilíbrio, ele tem que tirar esse excesso de açúcar do sangue. Então, ele vai guardar mais. Só que eu continuo ofertando, eu continuo comendo. Eu almoço, daqui a pouco eu tomo sorvete, daqui a pouco eu como uma bolacha, daqui a pouco eu como café, daqui a pouco eu lancho, daqui a pouco eu janto. E aí eu começo a ofertar alimentação demais, principalmente carboidrato, açúcar demais para o meu organismo. E esse organismo esse açúcar no sangue começa a acumular. E a célula não consegue mais tirar ali para produzir energia. E como ela não consegue mais tirar, ela está tirando pouco dali para produzir energia, né? Porque eu não estou gastando também pela atividade física. Lembra que o fígado e a gordura, principalmente o tecido gorduroso, acumulam? O que acontece? Como o organismo ele busca esse equilíbrio, ele não entende muito bem que tem excesso de açúcar ali no sangue. E fica meio confuso, as engrenagens estão funcionando meio maluco ali. Aí o que acontece? O fígado, ele começa a produzir também glicose, tirar daquela reserva. Ele tira e eu acumulo mais. Ele tira e acumula mais. Então vai começando a desequilibrar, e aí o organismo ele não consegue nem produzir mais energia tirando esse açúcar, e também essa reserva não tem mais gaveta para eu acumular, né? Eu vou acumulando no fígado, acumulando na gordura, mas ao mesmo tempo o organismo entende que eu tô com dificuldade de produzir essa energia porque essa célula tá cheia, aquele mecanismo ali não tá acontecendo normalmente, né, da insulina avisar a célula e essa glicose entrar na célula, também começa a produzir glicose, aquela glicose que estava guardada, aquele açúcar que estava guardado, agora transformado em açúcar, e aí eu começo um excesso de açúcar no sangue. O que acontece se eu manter o meu organismo por muito tempo nesse processo? Você acha que você sente alguma coisa logo no início? Esse excesso,
ele é como essa engrenagem, ela tá toda desregulada. O nosso organismo ele é uma engrenagem perfeita. Tudo funciona. Cada sistema ele depende do outro. Ao mesmo tempo que a maioria são interdependentes, mas eles são vinculados, né? Então, quando dá problema em um, acaba dando problema em outro também, ou o outro trabalhando mais. Então, nosso organismo sempre busca essa perfeição, essa engrenagem. E esse excesso de açúcar por muito tempo, né, que você vai acumulando uma vida, né, é como se você fizesse, sabe quando você faz uma mala e aí você vai viajar, aí você começa a colocar roupa naquela mala, ok. Aí você lembra que você tem que levar mais coisas. Tem que levar roupa de frio, você tem que levar roupa de verão, você tem que levar as suas outras coisas. E aí você olha, a mala tá pequena. Só que assim mesmo você começa a colocar coisas na mala. Até uma hora que você olha, começa a empurrar. Aí depois, como você precisa levar aquelas coisas, né? Precisa levar aquelas coisas e só tem aquela mala pequena, não dá para expandir aquela mala de tamanho, você vai colocando e você senta na mala para fechar. Você já fez isso? Sentar na mala para fechar, para levar todas as suas coisas ou para trazer todas as suas coisas de uma viagem? É o que está acontecendo no seu organismo. A glicemia, o excesso de açúcar, ele está transbordando. Ele não dá mais, porque imagina, no nosso corpo, tudo se transforma na biologia no geral, né? Ele nada se cria, tudo se transforma. Se eu vou me alimentar, aquele alimento ele vai para algum lugar. Ele vai sair uma parte nas fezes ali, mas é uma pequena parte. Ele vai para algum lugar. Então, essas células começam a transbordar, como se fosse a mala, que não desce mais. E aí, quando isso transborda, dá um problema naquele processo geral, naquele início lá da nossa produção de açúcar normalmente. E aí, aqui, eu posso começar a sentir os sintomas da diabetes, né? Mas, em média, você sabe quanto tempo leva para uma pessoa chegar a ter diabetes tipo 2? Talvez você se assuste com esse período. Numa média de 5 a 10 anos. Então, é numa média de 10 anos que você está colocando o teu organismo para trabalhar em excesso. Você está empurrando glicose nessa mala, nessas células e está transbordando, certo? E às vezes a gente insiste em colocar mais, a gente insiste em comer mais. Mas o que acontece nesse tempo? O que acontece realmente para a gente desenvolver a diabetes? A diabetes tipo 2, ela acontece a maioria das vezes. É resistência à insulina. Vamos relembrar aquele processo normal lá do início do vídeo, em que eu comi, o açúcar ficou no sangue, a insulina, o pâncreas produziu insulina, avisou a célula, o açúcar entrou na célula, produziu energia e a insulina também avisou células que acumulam essa glicose. Por exemplo, do fígado para guardar, lá no tecido, guardou no tecido gorduroso, aqui nas nossas gorduras, guardou no músculo, do sangue entrar num equilíbrio de glicose, porque o excesso ali ele é tóxico. E como eu fiz isso por muito tempo, esse excesso por muito tempo, e o organismo começou a trabalhar mais, aí a insulina entra em desespero. Quando ela entra em desespero, a gente começa a ter uma resistência à insulina. E aí, como acontece isso? O açúcar está lá no sangue, só que a célula está cheia. Não entra mais, ela fechou a porta ali e não entra mais. Só que responsabilidade da insulina avisar para a célula que para tirar aquela glicose, aquele excesso de açúcar lá no sangue. E aí ela entende que
ela não está avisando o suficiente, ela produz mais insulina. Por exemplo, de uma produção de 40, 50 ali no máximo, ela produz 100, depois de 200. Por quê? Ela está em desespero, ela precisa avisar para tirar aquela glicose do sangue. E aí ela se multiplica, o pâncreas produz mais insulina para tirar aquele açúcar de lá do sangue, de uma forma desesperadora. E aí ela tenta bater lá na célula, só que a célula fechou. Lembra que a gente falou do receptor que tem na célula? Que a insulina acopla para avisar? A célula entende que tem açúcar no sangue para entrar na célula quando a insulina acopla, avisando, a célula só escuta dessa forma. Só que a célula está cheia, ela se fecha. Então, aqueles receptores que acoplariam ali para a célula entender, escutar que tem açúcar, a célula tapou os ouvidos, fechou as portas e não entra quase mais nada. A insulina acha que é ela que tá gritando pouco. Então, o pâncreas produz mais insulina para gritar mais, para essa voz ficar mais alta para o nosso corpo, para as células do nosso corpo absorver mais esse açúcar, porque o açúcar em excesso lá no sangue ele é veneno. E o nosso corpo ele é uma engrenagem perfeita, então ele tende a entrar em desequilíbrio. E aí vai acontecer outros processos em virtude desse desequilíbrio de insulina, tá? O corpo tem insulina, ele produz insulina, só que ela não consegue fazer a função, ela não consegue tirar aquela glicose, né, através da célula do sangue. Aí eu tenho resistência à insulina. A pessoa com diabetes tipo 2, a maioria das vezes é resistência à insulina, certo? E aí vai depender do tempo que ela mantém isso, do tempo que ela mantém esse açúcar em excesso, certo? E aí então, para a pessoa com diabetes tipo 2, açúcar, quando você verifica a sua glicemia capilar e dá acima de 160, não é normal. Dá 200, não é normal, certo? O que é normal é antes das refeições dar abaixo de 100, entre 80 a 100, e depois das refeições dá no máximo ali 140 e 150. Então, quando eu tenho esse excesso por muito tempo, cada vez mais eu vou ficando mais resistente à insulina, cada vez mais eu vou absorvendo mais glicose, menos glicose pela célula e aquele açúcar ele fica lá em excesso. Quando ele fica em excesso, é o mesmo mecanismo que o fígado guardou, ele converte em glicose o que ele guardou porque o organismo está desregulado. O açúcar lá no sangue, quando está lá no sangue, o organismo ele não está usando para produzir energia. E o nosso corpo, ele precisa dessa glicose, desse açúcar gerado para funcionar várias coisas. E aí o fígado, gordura, músculo começam a produzir, a transformar aquela glicose guardada. E aí vai um excesso muito maior de glicemia. E aí você começa a sentir os sintomas, né? Excesso de sede, urinando muito, fome, emagrece. Então, por esse desregular. Claro que isso a gente vai abordar nos 5 episódios de como o diabetes funciona por dentro, senão vai ficar muito longo, mais longo ainda esse vídeo. Então, a pessoa com diabetes, pelo excesso de açúcar que está ali no sangue, por muito tempo, lembra que 5 anos, 10 anos ali naquele excesso, todo dia um pouquinho, e até ficar resistente à insulina. Ficando resistente à insulina, a insulina não consegue mais bater na porta dessa célula, a célula se fecha e o corpo começa a produzir mais insulina, que tem um outro efeito inflamatório bem importante também que a gente vai abordar em outros vídeos nessa série de diabetes por dentro. E a pessoa começa a desenvolver ou a manifestar diabetes tipo 2. Então, você sabendo disso, desse excesso, né,
desse excesso de açúcar no sangue que vem da alimentação, você acaba desenvolvendo a diabetes tipo 2 se quiser realmente, tá? Por quê? Você sabe que o excesso alimentar e a falta de atividade física vai desregular esse mecanismo da ação de insulina, dessa produção de açúcar. Por muito tempo você fica resistente à insulina e essa engrenagem fica desregulada e você desenvolve diabetes tipo 2 nesse tempo, não é da noite para o dia. E como você vai verificar se você não é uma pessoa com diabetes, não tem diabetes, que você tem essa chance de desenvolver diabetes? Primeiro, na sua alimentação. Você come em excesso? Na sua alimentação tem excesso de açúcar, excesso de carboidrato? Como você está acumulando gordura nesse excesso? Você observa, né, na sua cintura? O próximo vídeo de diabetes por dentro, eu vou trazer de como essa gordura contribui para essa resistência à insulina. Então, acompanhe o próximo episódio. E aí agora eu vou trazer de como a pessoa que já tem diabetes tipo 2, de como o enfermeiro pode ajudar a controlar essa diabetes definitivamente. O enfermeiro pode te ajudar a fazer você entender melhor essa diabetes por dentro, fazendo o teu mapa de glicemia e te conduzindo passo a passo. Então o enfermeiro vai te ensinar de como você deve verificar a sua glicemia, né? Antes das refeições e 2 horas depois das refeições, quantas vezes na semana, quantas vezes no dia. Vai te ajudar, vai te ensinar a analisar esse mapa de glicemia. E aí você, entendendo essa base de como a diabetes funciona por dentro, de como tudo começa, como a diabetes começa no seu corpo, vai ser a mesma base de como ela está desregulada, de como essa glicemia está desregulada. Então o enfermeiro ele consegue te ensinar a fazer esse teu mapa de glicemia, os resultados da tua glicemia, esse teu perfil ali diário, consegue fazer você entender os seus comportamentos sobre alimentação, sobre atividade física, sobre seu pensamento e de como avançar ponto a ponto, né? Como estabelecer metas ali com você para essa glicose, esse açúcar no sangue, essa diabetes ir diminuindo até chegar num controle. E aí o que é bacana disso, o que é bom disso, é que quando o enfermeiro, quando você tem o acompanhamento do enfermeiro nesse mapa de glicemia, o controle da diabetes ele fica mais leve e você consegue realmente controlar definitivamente, porque não é uma receita de bolo, é um olhar para você que tem diabetes tipo 2 e você é uma pessoa, não tem outra pessoa igual a você, entende? Então o enfermeiro ele vai te ajudar nesses pontos. Isso não significa que você não vai ter acompanhamento do nutricionista, que você não vai ter acompanhamento do médico, do educador físico. Eu tô falando de como o enfermeiro vai te ajudar nisso. Vai te ajudar fazendo esse teu mapa de glicemia, te ajudando a entender esse mapa de glicemia, te ajudando a entender como essa diabetes funciona no teu corpo e como você faz para controlar e viver bem ali de uma forma leve no teu dia a dia e controlando definitivamente a tua diabetes e voltando a viver a sua vida para você realizar os seus sonhos, né? Afinal, né, Deus te fez para viver o melhor desta terra. A diabetes é só um atropelo nesse caminho, é só um obstáculo nesse caminho, mas é possível você controlar a diabetes, ter uma glicemia capilar antes das refeições abaixo, entre 80 e 100, e 2 horas depois das refeições, uma glicemia de 130, por exemplo. Né? E você viver leve, saudavelmente, sendo a diabetes não sendo um sofrimento para você e nem um peso ou um impeditivo de realizar os seus sonhos. Certo? Então no próximo vídeo, no próximo episódio dessa série Diabetes por Dentro, a gente vai abordar de como essa gordura contribui, esse excesso de gordura acumulado contribui para essa resistência à insulina.
certo? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou e não te inscreveu nesse canal, te inscreve agora mesmo, porque assim você recebe mais vídeos sobre educação e diabetes. Curte esse vídeo, porque assim o YouTube entrega para outras pessoas que você nem conhece, então você vai estar ajudando essa pessoa indiretamente. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação que é tão importante para a pessoa com diabetes tipo 2 aprender a controlar essa glicemia sem sacrifício, e para a pessoa que não é diabética, que ela pode evitar evitar um sofrimento, evitar um ponto danoso para a vida, certo? Então, até o próximo vídeo.